Olá, bem-vindos a esta análise sobre as forças que moldam o nosso mundo digital. Vamos diretos ao ponto. Quem é que nunca teve aquela sensação estranha de que as redes sociais estão de alguma forma a brincar com a nossa percepção? Aquela ideia de que o conteúdo que vemos, ou se calhar mais importante, o que não vemos, não é bem uma coincidência? Se esta sensação é familiar, não é imaginação. É um sentimento partilhado por muitos. E hoje vamos tentar perceber o que está por trás dele. Pois bem, há um nome para isto: gaslighting digital. É o que acontece quando os algoritmos, que são autênticas caixas negras, nos fazem duvidar da nossa própria experiência online. É aquela confusão que sentimos quando um post parece desaparecer ou quando as regras de moderação parecem mudar de um dia para o outro sem qualquer aviso. É uma forma de manipulação muito subtil, mas incrivelmente poderosa. E está, de certa forma, na própria fundação do nosso mundo digital. Mas como é que isto se manifesta na prática, no nosso dia-a-dia? Porque nós estamos a falar de um conceito abstrato. Estamos a falar de padrões muito concretos que muitos de nós já sentimos na pele. E este sentimento aparece de formas muito familiares. Por exemplo, quando um conteúdo desaparece sem deixar rasto e ficamos a pensar se sequer o chegamos a publicar, ou quando nos deparamos com regras de moderação que parecem ser aplicadas, bem, de forma aleatória. É o famoso shadow banning, em que uma plataforma limita o alcance de alguém sem nunca o notificar. E claro, quem nunca sentiu que um anúncio nos persegue por toda a internet, criando quase uma sensação de claustrofobia digital? Isto não são bugs no sistema, são mesmo características do sistema. Ok, então qual é a máquina por trás de tudo isto? Para além da sensação pessoal de cada um, existe uma arquitetura sistémica. E talvez a melhor forma de entender seja compará-la com algo que já conhecemos muito bem: o preconceito humano. Pensem bem, nós até estamos habituados a lidar com os preconceitos humanos. Um juiz, por exemplo, pode ter um viés, mas a sua decisão tem de ser fundamentada por escrito, o que permite que seja contestada. Agora, com os algoritmos, entramos num território completamente diferente, o da caixa preta. As decisões são tomadas com base em milhares de pontos de dados, de formas que nem os próprios engenheiros que os programaram conseguem explicar por completo. E essa opacidade torna quase impossível questionar uma decisão algorítmica. E por que é que esta arquitetura opaca existe? A resposta, como tantas outras vezes, pode ser resumida numa palavra: dinheiro. O modelo de negócio que alimenta estas plataformas chama-se capitalismo de vigilância. A recolha e venda dos nossos dados de comportamento não é um efeito secundário, é o produto principal. A nossa atenção, as nossas emoções, são a mercadoria. Mas as pessoas não estão simplesmente a aceitar isto. Há uma resistência a crescer. E uma análise aos movimentos sociais ajuda-nos a organizar as diferentes formas como ativistas e utilizadores comuns estão a lutar contra este sistema. Esta estrutura organiza a resistência em 4 lógicas. Primeiro, a abstenção, a ideia de escapar ao sistema simplesmente saindo das plataformas. Depois, o ataque, a tentativa de esmagar o sistema através de pressão e exigência de reformas. A terceira via é criar alternativas, ou seja, erudir o sistema construindo coisas novas e independentes. E por fim, a adaptação, tentar domar o sistema, usando as suas próprias ferramentas contra ele. E atenção que isto não é só teoria. Vemos estas estratégias a acontecer todos os dias. A estratégia de atacar ficou bem visível na campanha #StopAidForProfit, que atingiu o Facebook onde mais lhe dói, nas receitas da publicidade. Já a estratégia de adaptar pode ser incrivelmente criativa, como quando ativistas inundaram uma sondagem online da Shell com respostas irónicas, transformando uma campanha de relações públicas numa humilhação global. Esta luta por influência atingiu um porto de ebulição numa audiência recente no Congresso dos Estados Unidos, que revelou uma batalha de bastidores de alto risco sobre quem controla não só o fluxo de informação, mas, mais importante, o dinheiro que o financia. E só para termos uma ideia da escala do que estamos a falar, o mercado global de publicidade vale quase $1 bilhão. Portanto, controlar para onde este dinheiro vai é ter um poder imenso sobre o que nós vemos e lemos. No centro desta controvérsia está uma organização chamada GARM. Ela representa os maiores anunciantes e agências do mundo e o seu objetivo declarado é promover a segurança da marca, o chamado Brand Safety. Mas os críticos dizem que o seu poder vai muito, muito para além disso. De um lado da barricada, a acusação é de que a GARM funciona na prática como um cartel. A alegação é que este grupo de empresas se coordena para cortar o financiamento a meios de comunicação com os quais discordam ideologicamente, usando como desculpa estes padrões de segurança da marca. A defesa, no entanto, pinta um quadro completamente diferente. O argumento deles é que isto não tem nada a ver com política.
É simplesmente uma decisão de negócio. As marcas querem evitar controvérsia. Ponto. Anunciar ao lado de notícias sobre escândalos ou temas que dividem a sociedade é mau para os negócios. Não importa de que lado do espectro político venha o conteúdo. E, na verdade, os dados de mercado mostram uma tendência muito clara. As notícias online recebem uma fatia minúscula do bolo publicitário. A maior parte do dinheiro vai para ambientes considerados mais seguros, como o desporto e entretenimento. Isto sugere uma aversão ao risco em geral e não necessariamente uma conspiração política. Só que depois apareceu este e-mail, revelado durante a audiência. E aqui a narrativa complica-se. Nele vemos um líder da Garmin a gabar-se, talvez em tom de brincadeira, do impacto financeiro brutal que a sua campanha teve no Twitter depois de Elon Musk o ter comprado. De repente, a linha que separa uma decisão de negócio de uma pressão coordenada fica muito, muito ténue. O ponto central é este, 80%. Esta foi a queda na receita que o Twitter, agora X, sofreu. Seja um boicote coordenado ou um conjunto de decisões de mercado independentes, o resultado é o mesmo, um poder financeiro capaz de moldar o destino de uma das maiores plataformas de comunicação do mundo. Ok, perante esta imensa batalha financeira que acontece por cima das nossas cabeças, a questão volta a ser: e nós? Como é que, enquanto indivíduos, navegamos neste ambiente e recuperamos alguma agência, algum controlo? O primeiro passo é mesmo a consciência. É começar a prestar atenção a como estas plataformas nos fazem sentir e a documentar os padrões que observamos. A partir daí, podemos tomar decisões mais informadas, estabelecer limites no tempo que passamos nelas, diversificar ativamente as nossas fontes de informação para fugir das bolhas e apoiar os movimentos que pedem uma tecnologia mais transparente e mais ética. E tudo isto nos leva à questão final, a pergunta que está no centro de todo este debate. Quem é que deve escrever as regras do nosso mundo digital? São as grandes empresas de tecnologia? É um consórcio global de anunciantes? São os governos? Ou somos nós, os utilizadores? Não há, claro, uma resposta fácil, mas é uma conversa que precisamos urgentemente de ter, porque os arquitetos invisíveis já estão a construir o nosso mundo todos os dias e talvez seja na hora de sermos nós a pegar no lápis. Obrigado por nos acompanhar.